Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso, os Mensageiros e Missionários da Luz. Mais uma aulinha começando. Como é que estão? Alguém já comprou o livro? Alguém está lendo? Como é que está? Quem está acompanhando o curso realmente? Todo mundo? Ninguém? Algumas pessoas, né? Isso aí. A gente vai estudar de 2 em 2 capítulos, como a gente viu na aula passada, porque são muitos capítulos. E depois a gente vai entrar nos Missionários da Luz. E vamos dar continuidade hoje. Na aula passada a gente falou bastante do André Luiz, falamos do Nosso Lar, como é que foi aquela história dele no primeiro livro, e ele entrando no livro Os Mensageiros. E agora a gente vai, de fato, ver o que ele vai abordar nesse livro, qual é o trabalho dele, que é o segundo trabalho dele no mundo espiritual. Ele teve um primeiro trabalho, que foi com a própria família dele, que ele ficou uma semana lá em investidas com o segundo marido da ex-mulher dele, para poder recuperar a saúde daquele segundo marido. Vocês lembram que a gente falou na aula passada? E ele conseguiu, teve êxito. Quando ele voltou, o mérito dele foi conseguir o título de cidadão de Nosso Lar. Ele foi reconhecido como um cidadão de Nosso Lar. Aí encerra aquele filme, encerra o Nosso Lar, o livro, e nos Mensageiros ele vai começar agora a desempenhar um papel no Ministério da Comunicação, que é o segundo trabalho dele no mundo espiritual. E vamos primeiro fazer o nosso evangelho. Boa tarde, pessoal. Capítulo 12, amai os vossos inimigos. Instruções dos Espíritos. A vingança. A vingança é um dos últimos resquícios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no começo da era cristã. É por isso que a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda as inspiram. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai os vossos inimigos. E aquele que se nega a perdoar, não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão, quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele, o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Entretanto, na maioria das vezes, assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na obra o inimigo, que de nada desconfia, espera o momento propício para ferir sem perigo. Esconde-se do outro, espreitando-o sem cessar. Prepara-lhe odiosas armadilhas e derrama-lhe no copo veneno. Caso encontre ocasião para isso, quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o, então, na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia, e suas insinuações pérfidas, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Desse modo, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro envenenado do perseguidor, espanta-se ao deparar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado
ao verificar que os seus amigos mais caros e parentes se afastam e o evitam. Ah, o covarde que assim se vinga é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses hábitos de outros tempos. Todo espírito que ainda hoje pretendesse ter o direito de se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: fora da caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita seja capaz, no futuro, de ceder ao impulso da vingança, a não ser para perdoar. Jules Oliver, Paris, 1862. Tudo a ver com a aula de hoje, do capítulo 4, né, Aninha? Vamos fazer a nossa prece. Senhor, Mestre Jesus, lhe rogamos a tua presença na tarde de hoje, para que nos intua, nos inspire, abra a nossa mente e o nosso coração, para que possamos receber todo o conteúdo trazido pela espiritualidade amiga, para que possamos discutir todos os assuntos pertinentes e possamos ser tocados nos refolhos da alma, e que assim, Senhor, possamos sair daqui rejubilados, fortalecidos por Ti, e sabendo e reconhecendo que sem a Tua presença nada somos, pereceríamos pelo caminho. Então, Senhor, Tu que nos ergue, que nos dá vida e nos fortalece, esteja conosco na tarde de hoje. Graças a Deus. Então, vamos lá. Primeiro você já deu até um... Capítulo 3, no Centro de Mensageiros, e capítulo 4, o caso Vicente. Isso aqui é o nosso lar. Para quem não conhece, a gente falou na aula passada dos 6 ministérios. A gente falou que tem 6 ministérios em nosso lar e tem a governadoria. No livro, já no primeiro e no segundo capítulo, a gente escuta falar do Ministério da Comunicação, do Ministério do Auxílio e no Ministério da Regeneração. André Luiz, quando saiu do umbral, foi para o Ministério foi resgatado pelo Ministério do Auxílio, né? Ele foi resgatado por uma equipe daqui, e ele foi depois trabalhar no Ministério da Regeneração. E agora ele está vindo trabalhar aqui no Ministério da Comunicação. E a gente tem ainda o Ministério do Esclarecimento, Ministério da União Divina e Ministério da Elevação. E aqui é a governadoria, né? Então você vê que tem até uma forma de uma estrela de 6 pontas, né? Muito bonita a cidade. Aí. Explica para eles aí, essa daqui, ela está mais detalhada, a gente vê melhor a estrela, né? Então, e vê onde estão o que ele descreve no nosso lar: as fontes luminosas, os jardins, o Parque das Águas, o Campo da Música, tudo isso o André Luiz já falou no nosso lar. E, então, aqui está ele chegando no Ministério da Comunicação e fica encantado quando ele vê a quantidade de árvores, o projeto de construção do Ministério da Comunicação. Ele falou que parece até uma faculdade, né? Nós trouxemos, Ricardo, um breve... Todo mundo já está aqui desde a primeira e a segunda aula? Acho que sim. Não, tem pessoal chegando. A gente trouxe um breve resumo, Ricardo, que, de repente, podemos passar bem rápido, que é a recapitulação, né? Que você já falou. Ele foi acolhido no Ministério do Auxílio. O primeiro trabalho dele foi no Ministério da Regeneração, onde ele angariou como amigos o Tobias e a Narcisa. Trabalhava nas câmaras de retificação. Ricardo também já falou hoje. Ele, depois de uma semana de trabalho na terra com a família dele, ele é recebido no nosso lar como cidadão do nosso lar.
até então, ele era considerado uma pessoa em tratamento. E, a partir deste momento, ele é considerado um cidadão já do nosso lar, pronto para o trabalho. Falamos também, né, sobre a renovação dele. A Narcisa fala para ele, viu que ele já estava pronto para o trabalho, desenvolvendo trabalho nas câmaras de regeneração, mas que ele estava muito solitário, ele estava entrando em melancolia, num estágio de apatia, porque o trabalho estava se repetindo. Então, ela fala para ele, quando nós crescemos para o Senhor, os seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino. Se você já sente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o dia. É o convite de Narcisa para ele realmente se dedicar ao trabalho. Está muito em sintonia com o que o Nelson falou para nós hoje aqui, né? O trabalho. Então, ele recebe esse convite, porque aí Narcisa fala com Tobias, Tobias tem amigos no Ministério da Comunicação, e um deles é o instrutor Aniceto. Então, Tobias apresenta ele ao Aniceto, nós já passamos por esse capítulo, né? E ele começa, então, o segundo trabalho dele no nosso lar, sobre a orientação desse instrutor Aniceto. Começa aqui, então, o nosso... A gente fez conversei com o Ricardo, né? A gente fez, assim, alguns slides com as principais mensagens que contém este capítulo. Ricardo, eu vou lendo e você faz os seus apartes? Claro, vamos assim? Então, olha só, eu pus assim, início de um longo aprendizado. No dia seguinte, ele já tinha sido apresentado ao Aniceto na noite, Aniceto já tinha avaliado, visto que ele estava bem, mas falou que dependia dele o trabalho. Ele aceitou o convite. Aniceto marcou no dia seguinte. Então, aqui nós começamos. No dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, Narcisa era uma amiga fiel dele, né? Então, ela ponderou sobre o valor do trabalho, ele não traz mais as conceituações dela, mas, pelo que ela já tinha feito, ele só diz aqui, após longas ponderações de Narcisa, ele foi para o centro de mensageiros. Quem o acompanhava era Tobias, que, mesmo com muitos trabalhos, se dedicou a levá-lo ao Ministério da Comunicação. Então, chegam lá. Vocês reparam que não tem muito o que fazer em nosso lar sem ser trabalhar, né? Porque você chega lá, tem 6 ministérios, a sua distração é sentar no parquinho ali para ouvir uma música, no máximo, quando nas suas horas no Parque das Águas. Tem uma coisa ou outra para fazer, mas você não tem tanto entretenimento como a gente tem aqui na Terra. Aqui a gente se distrai a beça, para se distrair é o que não falta, mas para trabalhar tem pouco interesse também da nossa parte, né? Lá não, o pessoal é focado, é só trabalho, 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 somar bônus hora, bater meta e ir para o Ministério da Elevação e poder se mandar, entendeu? O negócio é servir. Fala. Não sei, não tenho essa informação. Eu acredito que não. Porque é como a gente pensar aqui, será que toda cidade tem a mesma formação? Não creio. Acho que cada um tem a sua particularidade, a sua arquitetura. Daqui a pouco nós vamos ver que este trabalho do Ministério da Comunicação que é feito, ele é uma cópia de outras colônias. O amigo fala isso, mas este trabalho, agora, todo o universo de trabalhos das colônias, nós não podemos afirmar. Seria precipitado da nossa parte. Segundo a localização que eles nos dão, é uma colônia fundada por portugueses, né, que fica localizada em cima da cidade do Rio de Janeiro, do estado aqui. Isso aí.
Vamos ver, então, as impressões de André Luiz quando ele viu. A gente até trouxe aqui o mapa do nosso lar, né, porque ele ficou deslumbrado quando ele atingiu uma série de majestosos edifícios. Ele julgou que estava em algumas universidades reunidas. Quando ele coloca isso, dá para a gente entender a quantidade de ambientes de estudo que tinha lá, né? E os pátios eram amplos, povoados de arvoredos e jardins que convidavam a sublimes meditações. Quando ele viu essa grandiosidade e falou com Tobias, nossa, como é grande, Tobias falou, André Luiz, isso que você está vendo é o local de estudo, mas não é todo o Ministério da Comunicação. Para trás tem muitos outros edifícios. Então, o que ele viu foi a localização onde eles estudam, que se chama Centro de Mensageiros. Mas a localização do Ministério é muito maior do que isso que ele já estava vendo, tá? Então, Tobias apresentou para ele, o centro é muito vasto, não se restringe a isso que estamos vendo. Atividades complexas são desempenhadas nesse departamento da nossa colônia. Alguém já leu Os Mensageiros inteiro? Já, né? Então, nós vamos ver depois que são atividades extremamente complexas mesmo, né? Então, ele diz, não se restringe a esse espaço que André Luiz está visitando. Temos nessa parte tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à proposição geral. Então, onde André Luiz está é uma parte onde é feitos os estudos nesse ministério. Aqui, acho que é só a apresentação mesmo, né, Ricardo? O André Luiz, quando chegou no Centro dos Mensageiros, ele viu um monte de gente também, assim, vários espíritos num determinado espaço, e imaginou, Centro de Mensageiros deve ser o quê? Eu vou encontrar pessoas mandando mensagens para a Terra, mensagens psicografadas, alguma coisa desse gênero. Como se fosse uma espécie de um correio funcionando assim. Mas é muito além disso, né? O Centro de Mensageiros, você, na verdade, tem um trabalho interior na colônia de Nosso Lar, mas você tem equipes que trabalham na própria crosta terrestre, aqui junto conosco. São enviados, né, mensageiros, são enviados para a Terra para darem mensagens vivas, como é a expressão que eles usam. Cartas vivas. Que é dar o próprio testemunho. Você vai e inspira as pessoas. Você trabalha nas famílias, nos centros espíritas. Você está dentro da sociedade trabalhando diretamente. Então, esse é o primeiro dia do André Luiz, né? Ele está chegando de manhã lá. Aí, o que Tobias fala para ele? Qual o objetivo do Centro de Mensageiros? O Centro de Mensageiros prepara entidades, eu mantive até no vermelho aqui, o entidades são espíritos, né? Preparam entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio, no umbral, na crosta e nas trevas. Então, é um trabalho, como o Ricardo falou, muito grande, porque não é só preparar espíritos para reencarnarem e estar aqui entre nós como cartas vivas do Evangelho. Esses espíritos também fazem trabalho no umbral e na crosta. Nós vamos ver, ao longo do livro, alguns desses modelos de trabalho, né? Então, qual é o principal objetivo do Centro de Mensageiro? Preparar espíritos para a missão de falar sobre o Evangelho de Jesus. Levar a mensagem de Jesus para as pessoas ignorantes. Ignorantes no sentido espiritualmente ignorantes, do Evangelho, da palavra do Senhor, né? Então, são pessoas que estão voltadas ainda para si mesmo, para suas próprias questões individuais, para o seu próprio egoísmo, não abrem o coração, pensam somente nas suas paixões, nos seus desejos e esquecem de realizar algo maior, de ser um agente do Senhor, por exemplo.
E quando eles não se colocam na posição de servidores, na posição de cristãos, de pessoas que podem também, além de desejar tudo para si, se colocar numa posição oposta, de, pô, eu preciso olhar para o outro, eu tenho que me colocar no lugar do outro, ser benevolente, tenho que saber perdoar, saber amar, ter caridade e tal. Eu estou na ignorância. Então, a colônia precisa agir nessas pessoas. De alguma forma, é um trabalho emergencial, porque você vê os lugares que eles vão, nas trevas, no umbral. As trevas eu acho que é pior que o umbral, né? Mais lá embaixo. Mais lá embaixo. Nas trevas, no umbral, na crosta. Então, você vê, são espíritos que estão realmente, sabe, muito, muito precariamente falando em termos de moral. Eles estão muito ruins. Precisam de alguma coisa para que a luz que eles têm, que eles são, possa brilhar. Porque todos nós, como a gente falou, temos centelhas divinas, somos parte da grande família de Deus. Então, em algum momento, essa ignorância se dissipa e a luz que nós somos pode se manifestar, até os espíritos mais ignorantes. Esse é o trabalho desses missionários, desses mensageiros, na verdade. Vai lá. Aí é que vem. Qual é o modelo que o Centro de Mensageiros usa? Tobias nos diz, esse serviço é uma cópia de quanto se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Então, este trabalho que o Centro de Mensageiros do Nosso Lar faz é uma cópia de outras colônias espirituais. Tá? Então, várias colônias preparam mensageiros como cartas vivas do Evangelho para reencarnarem ou para trabalharem como espírito, ajudando outros irmãos, igual o nosso amigo Ricardo falou. Qual é o público-alvo que eles treinam? Aí chegou aqui a nossa hora, né? Quem é o público-alvo deles? Médiuns e doutrinadores. Então, este livro vai falar especificamente do preparo de espíritos lá que vão trabalhar na Terra como médiuns ou como doutrinadores. Tá? São o público-alvo desse trabalho que nós estamos focando. E aí, o que eles dizem ao André Luiz? Saem daqui, do Centro de Mensageiros, as centenas anualmente. Então, eles preparam sempre médiuns e doutrinadores e saem centenas deles para reencarnar. São tarefeiros do conforto espiritual. Encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelos nossos centros de mensageiros. Então, nós que trabalhamos aqui na seara mediúnica, né? Então, olha só a nossa responsabilidade. Saímos de um centro de mensageiros, ou de Nosso Lar, ou de uma outra colônia, fizemos o curso, estamos habilitados a chegarmos aqui e colocarmos essa mensagem do Evangelho, de pregação da caridade, do amor, onde quer que estejamos. Estamos com a chancela dos instrutores do Centro de Mensageiros. Isto. Ele nos diz que o Centro de Mensageiros prepara espíritos para trabalharem na crosta terrestre, no umbral e nas trevas. Pode estar não encarnado, né? Espírito desencarnado. Espíritos desencarnados trabalhando nesses lugares. Mas eles também preparam aqueles que vão reencarnar como médiuns e doutrinadores. As duas coisas, exatamente. As duas coisas, tá? Então, por exemplo, você trabalha como médium aqui na casa. Provavelmente não necessariamente em Nosso Lar, mas em alguma colônia espiritual. Porque ninguém é médium aqui na Terra por acaso. Ninguém está em serviço mediúnico porque aprendeu aqui na Terra. Isso aqui já vem como pré-determinação anterior. Então, um médium que deserta ao seu trabalho, ele, com certeza,
ele está indo contra o seu planejamento reencarnatório. Sim, exatamente. Porque de uma forma ou de outra, o universo vai te colocando para aquilo. Ele vai te dando vários sinais, desde a sua adolescência, ou da sua fase de pré-adolescência, você que é médium desde sempre, vai lá, ó, apareceu um espírito, ou alguém falou no meu ouvido, ou não sei o quê, ou então tem alguém na família que é espírita, aí você já nasce naquele contexto de espíritas, aí alguém te leva no centro espírita, e tal, quando você vê, você é espírita. Aí você vai trabalhar sua mediunidade no centro espírita. Não tem eles trabalham com uma probabilidade muito alta de que você vai exercer a sua mediunidade nessa existência. A chance de dar errado existe, mas vai depender muito mais de você mesmo de cair, entendeu? Porque, dependendo do trabalho, está tudo pronto para que dê certo. Você vai cair numa família de espiritualistas, de pessoas que falem com você desde cedo, entendeu? E você vai ser encaminhado. Sua mediunidade vai despertando, vai abrindo, até que você serve. Aí chega uma hora que você fala, cansei de dar passe, não aguento mais trabalhar no centro, tenho mais o que fazer, agora eu tenho que cuidar da minha família, tenho muito trabalho, tenho minha vida, tenho não sei o quê. Tchau, mediunidade, tchau, centro espírita, não aguento mais, vai embora. É uma escolha, beleza, você pode fazer isso, é o seu direito, você tem livre-arbítrio para isso. A gente pode fazer o que a gente quiser, não é verdade? Agora, eu vou ficar nisso a minha vida inteira, uma decisão para sempre, eu acabei, encerrei minha mediunidade, eles fecham os seus canais mediúnicos e você não é mais médium. Eles podem também tirar a sua mediunidade. E você interrompeu aquele trabalho que você veio pré-determinado a cumprir. Então, aí você vai voltar lá para a colônia, o pessoal vai tirar, pô, arregou, não quis mais, o que aconteceu? Abriu mão? Esses daqui, né? Esses daqui que André Luiz está vendo, todos são espíritos que falharam na missão de médiuns, né? O André Luiz, daqui a pouquinho, vai falar isso para nós. São espíritos que vieram preparados para exercer a mediunidade e falharam. Estão lá estudando novamente. Então, o que o amigo nos diz aqui? Anualmente saem centenas e centenas de espíritos preparados. Vamos, Ricardo. Aí vem um esclarecimento. Então, o público-alvo são os médios e os doutrinadores. Está bem específico, né? E qual o esclarecimento? Mais ou menos o que o Ricardo falou. A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Então, esse indivíduo pode ter encarnado com todas as habilidades da mediunidade. Mas, se o dono não consegue olhar além dos próprios interesses, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Então, podemos estar prontos, preparados, mas se nós estamos olhando apenas o nosso interesse imediato, a nossa vida corriqueira, nós podemos falhar no compromisso que nós assumimos. É o que até agora Tobias está falando para André Luiz. Exatamente. E esse livro tem alguns casos de espíritos que falharam, né? Aí nós vamos, ao estudarmos os casos, nós vamos conseguir ter uma ideia de onde a gente está. Estamos falhando, estamos no caminho certo. O livro é isso, né? É essa história de falhas. Fala, André. Aí não podemos. Tem vários médiuns que caem. Vários médiuns que caem. Mas o livro... A gente não precisa aqui sair abrindo os nomes. O pessoal aqui ouviu, tal, tranquilo. Mas, assim, acontece. Por quê? Porque você quer uma notoriedade. Quando você quer... você é um excelente médium. Ele era um excelente médium. Tá? Mas, quando você quer aparecer além da conta, você quer se destacar. Você quer, de alguma forma, colocar outras questões na frente. Ele falou ali, olhar os interesses próprios. Olhar os seus próprios interesses. Meu próprio interesse pode ser várias coisas. A fama, poder, dinheiro, prazer. E você vai
usando a sua própria mediunidade para conquistar coisas secundárias para você. Porque a mediunidade chama atenção, é uma coisa curiosa para as pessoas, né? O Chico Xavier era muito badalado, as pessoas ficavam encantadas com o Chico. Mas ele se colocava como o quê? Quando morre um capim, nasce outro. Quando eu desencarnar, desencarnei, acabou, não tem papo, entendeu? Ele sempre se humildava, sempre se colocava para baixo. Nunca se elevava em nada. Humildade demais. O médium não pode, em momento algum, achar que a obra que ele está fazendo é dele. É como o bisturi que opera o paciente falar que é o próprio bisturi que está realizando a cirurgia. Não, é o médico que faz o serviço, que faz o trabalho. O bisturi não escolhe quem ele opera. Não escolhe se a pessoa é de alta renda, de baixa renda, se é da religião A, B, C ou D. Ele simplesmente vai lá e realiza o trabalho do médico. Não é? Esse é o trabalho do bisturi. Esse é o trabalho do médium. Os médiuns fazem isso, simplesmente fazem o serviço. Sim. Como para desencarnados, perfeito. Se o médium, como é que é? Ele pode? Pode. A formação é única. Se o indivíduo está com planejamento para reencarnar, ele vai reencarnar como médium ou doutrinador. Se ainda não, se ele está aguardando o desenvolvimento da reencarnação dele, ele está, como nós vamos ver no desenrolar do livro, prestando auxílio nas camadas umbralinas ou nas trevas, entendeu? Mas ele formando, está. Ah, sim, entendi. Porque as pessoas se formam primeiro lá como desencarnados como médios, para depois reencarnar aqui com essa qualidade. O formando desencarnado que não encarna, ele pode... Ele trabalha no ministério, entendeu? Ele vem aqui a serviço, ele pode auxiliar o trabalho mediúnico, ele auxilia o trabalho mediúnico. É o caso do Aniceto. O Aniceto. O André Luiz veio para a Terra nesse trabalho como desencarnado. É uma semana de trabalho auxiliando nas reuniões mediúnicas. No livro do André Luiz, também, Mecanismos da Mediunidade, ele mostra esse auxílio. E nós sabemos que, dentro de uma reunião mediúnica, a equipe espiritual é muito grande. Vem muitos amigos espirituais para trabalharem ali. Com certeza, para sustentar o trabalho, para ajudar o médium que está ali. Né? Tem alguém dando uma comunicação, tem outros espíritos sustentando aquilo tudo para que o ambiente seja preservado, para que não haja interferência de espíritos que queiram ali tomar de assalto, prejudicar a comunicação e tal. Tem muito espírito trabalhando. Quando a gente vê só os encarnados ali, tem vários outros por trás servindo. E são desse ministério aqui também. Né? Então, são de outras equipes? Pode ser também. Mas desses aqui, com certeza, também. Foi? Foi. Então, vamos. Outro esclarecimento para nós. Todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhes dizem respeito. São muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses da linha de frente. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Tudo que está aqui é um resumo do que está no livro, né? Então, quais esses outros esclarecimentos que Tobias está fazendo para o André Luiz? São escassos aqueles servidores que conseguem tolerar as adversidades trabalhando numa linha de frente como médium ou doutrinador. Então, ele já está nos dando uma ideia de que muitos fracassam. A gente se prepara, estuda, mas na hora de trabalhar nós fracassamos, porque ele fala uma esmagadora percentagem, quando está aqui,
encarnado permanece à distância da linha de frente. Aquilo que o Ricardo falou, chegou aqui, olhou, falou, não, dessa vez eu não consigo trabalhar ainda, tem outras coisas a fazer, família, aí surgem as séries de obstáculos, né, que a gente consegue colocar. E, então, o que ele está nos dizendo aqui? É muito difícil você chegar aqui e desempenhar a contento a sua missão. É o que o livro está nos passando até agora, tá? Então, o que ele diz aqui é o seguinte, eles estão preparando o médium ou doutrinador. O médium é depois nós vamos ver, é aquele indivíduo que tem que abrir mão do seu personalismo. Ele tem que se doar para o trabalho mediúnico. E às vezes, vamos pegar o exemplo de Chico e de Divaldo, que nós conhecemos. É uma dedicação completa. Não, ele aqui está falando para os encarnados já. O esclarecimento dele nós aqui preparamos médios e doutrinadores. E aí ele começa a esclarecer quais as problemáticas que os médios e os doutrinadores vão encontrando quando reencarnam. Tá? Então, trabalhar 2 vezes por semana na casa, na atividade mediúnica. Às vezes o indivíduo, aí é muito. Aí vem 1, 2 anos, não vem mais. Tem aniversário, não vem. Vai viajar, não vem. A espiritualidade não consegue contar com aquele médium. É isso que ele está falando. Que muitos não toleram essas dificuldades e esses reveses. Nós vamos ver nos Mensageiros e nos outros 2 livros que André Luiz enfoca a mediunidade, os problemas que os médiuns passam, né? Às vezes é o problema familiar, marido, esposa, que não é da doutrina, não aceita aquele trabalho, o chamamento de alguma outra atividade que lhe dê mais dinheiro, então ele começa a se afastar. Então, o André Luiz trabalha bastante nessas obras dele, esses percalços que os médiuns encontram e que tem que passar por cima, porque é um momento de doação. E, às vezes, o médium não consegue ainda abrir mão do seu aspecto pessoal para trabalhar em conjunto com os espíritos. É isso que Tobias está trazendo aos poucos para o André Luiz e ele trazendo para nós. Isso aí. Vamos lá. Tem mais um esclarecimento. Não, acabou. O trabalho do plano espiritual superior. Então, André Luiz fala assim, algo impressionado considerei. Depois que Tobias falou isso, André Luiz falou assim, isso me surpreende de sobremaneira. Eu não supunha que fossem preparados aqui determinados mensageiros para atividade carnal. Então, André Luiz demonstra que ele desconhecia ainda, mesmo estando no nosso lar já há algum tempo, que existia um centro de mensageiros preparando espíritos para reencarnarem especificamente com a função mediúnica. Tá? Então, ele espanta que algo dessa forma aconteça. Me parece que tem a resposta do Tobias. Aí Tobias falou, poderia você admitir que as obras dos bens estivessem circunscritas a operações automáticas? Que é aquilo que Ricardo já falou, né? Você acha, então, que não teria no plano espiritual essa preparação? Seria algo tão automático dentro do arcabouço do desenvolvimento de um espírito? Não, a gente sabe que o plano superior trabalha incessantemente nos assessorando, inclusive para o reencarne. Né? André Luiz não tinha ainda essa ideia,
e que para nós é extremamente confortadora, né, Ricardo? Estamos preparados para o trabalho. Eu acho um pouco desconfortável, porque assim, eu sou médium, eu trabalho com mediunidade aqui. Aí você começa a ler essas coisas, vai dando um frio na barriga, porque você vai aumentando a sua responsabilidade, né? Você vai vendo que está tudo assim interligado. Tem vários espíritos que trabalharam para a gente estar aqui, planejaram a coisa. Aí você começa a ver as bananadas que a gente faz por aí, os tropeços que a gente dá e, caramba, tem muita gente envolvida, sabe? O negócio é sério. Porque às vezes a gente está aqui numa palestra dando um passe e tal, está pensando em outra coisa, está distraído, está não sei o quê, mas é muito difícil elaborar uma reunião mediúnica, uma reunião pública como essa, do lado de lá, né? Você tem que ter uma disciplina muito grande. O Chico foi recomendado pelo Emmanuel por disciplina, insistentemente. Então, quer dizer, acho que a gente tem que dar mais, né? Acho que a gente dá muito pouco ainda do que a gente pode, da nossa capacidade para servir. Então, quando a gente começa a ler essas obras, dá um calor, um frio, um calor, alguma coisa acontece, porque aumenta a nossa responsabilidade, não é fácil, pelo menos para mim. O Ricardo, aqui nas sextas-feiras, né, que faz o trabalho de passe, de cura, aí então, quando vai faltar, já pensa, oba, o meu protetor está lá, e mais alguns médicos espirituais que dependem da minha mão, né? Então, é isso mesmo, a gente assumiu esse compromisso no plano espiritual, né? Dá um frio na barriga, Ricardo? Dá, muito. Dá. Fala. Oi. Capítulo qual? Não, nós estamos no 4. Que susto. Uhum. Uhum. Exatamente. É isso mesmo. Exatamente. Se nós não colocarmos a nossa ferramenta à disposição, gente, e a gente já sabe em algumas obras, os amigos espirituais nos avaliam de tempo em tempo, né? Alguns dizem que é de 10 em 10 anos. Então, se a gente está trabalhando há 2, 3 anos, já acha que está fazendo muito, nós estamos no início da avaliação ainda, né? Eles vão nos acompanhar durante um período e, dependendo da nossa atividade, eles nos darão mais serviço. Então, o reconhecimento é sempre mais serviço, tá, Ricardo? Não fala isso não, olha. O reconhecimento pelo amor de Deus. é sempre mais serviço. Eu não cheguei serviço. nem em 10 anos ainda, já vai me falar em mais serviço. 10 anos, mais ou menos, né? Vai, fala. Sempre ouviram a vida inteira? Uhum. Custa começar, mas começam? O importante é começar, entendeu? Não importa o que passou, passou, é o momento presente. Você não consegue voltar atrás e fazer um novo começo. Mas você pode começar agora e fazer um novo fim. Então, senta, arregaça as mangas e vai em frente, entendeu? Tem que estar motivado. A gente tem que é igual vir para cá. Se a gente não está motivado, pilhado para dar aula, a aula não sai, não flui, não tem dinâmica. A gente tem que estar sempre entusiasmado. Como isso aqui fosse sempre uma novidade, algo novo. Porque, às vezes, a pessoa é médium há 60 anos, mas ela já também está ali para cumprir tabela, sabe? Não tem mais empolgação, não tem mais pegada, vontade de querer estar ali, sabe? Então, não adianta. Melhor não ir. Então, quando a gente entra no SEJA, a gente tem que estar entrando como se fosse a primeira vez, sabe? Caramba, vou servir novamente, é uma oportunidade. Eu acho que esse é o nosso desafio mesmo, sempre estar nos automotivando. Toda sexta-feira, a Aninha falou aqui, a gente trabalha como passista e tal.
às vezes a gente dá 30, 40 passos, cansa, né? Então, e aí? Aí sexta que vem tem de novo, aí na outra sexta de novo. Toda sexta da minha vida tem que estar aqui para dar passo. Beleza. É um compromisso espiritual? É. Ah, mas agora eu não quero mais, vou abrir mão, vou fazer não sei o quê, cansei. É uma escolha, ninguém vai me amarrar, vai me trazer para cá. Vai entrar um outro médico no meu lugar, o trabalho vai acontecer, tudo vai continuar acontecendo. Quem vai ser prejudicado sou eu, entendeu? Eu que estou me prejudicando. Então, assim, eu que tenho que saber dosar essas coisas, tenho que ter maturidade para discernir o que é bom e o que é ruim para mim, o que é o certo e o que é o errado. Se eu não tiver essa responsabilidade dentro de mim, não adianta. Não, é ela que trabalha. Sim. Aqui, então, o que Tobias fala? Que é a nossa visão, a visão do homem quando encarnado aqui. Ele fala, nós costumamos nos viciarmos nos círculos dos cultos externos, achando que só a prece vai nos elevar, vai nos ajudar. Tobias fala que não. A mera adoração à divindade não dá para nós essa bagagem do trabalho. Nós temos que fazer as nossas preces, mas não é só o culto exterior que edifica o homem. Ele tem o trabalho também como uma forma de edificação. Tá? Então, ele fala, é muito comum, quando nós estamos encarnados, nós estarmos sempre ligados à prece fervorosa, considerando que aquilo ali é o nosso único trabalho, mas não é. Né? O trabalho de voluntário, tanto na área mediúnica quanto em outras áreas da casa. É o que nos dá essa bagagem. Ricardo falou sobre vir toda semana, né, estar aqui disponível. Gente, existem vários livros com casos daquele trabalhador que vem reclamando. Não vale esse trabalho, tá? Ele não é contado, né? Porque a espiritualidade nos conhece. Então, eu agora não me lembro qual o livro, mas tem um livro que relata um caso de um presidente de uma casa espírita que não tinha, ele era mais antigo, né? Muito sistemático. Então, ele não tinha muitas pessoas que ajudavam ele. Ele trabalhava todos os dias na casa espírita, reclamando dos trabalhadores que não iam. E a espiritualidade chama ele a atenção, quando ele desencarna e chega no plano espiritual, que aquele trabalho dele, aquela reclamação dele, hoje eu vou de novo porque não tem ninguém para ir, tirava quase que totalmente o mérito do trabalho dele. Né? Então, nós temos que olhar isso, é um companheirismo. Nós estamos ligados à espiritualidade numa forma harmoniosa. Se a gente vem reclamando que vem, também não funciona. É uma doação, realmente, o que os amigos nos dizem. Essa história de não contar, que você falou, rapidinho. Eu, antes de começar a trabalhar no tratamento espiritual, eu vinha receber o tratamento espiritual, né? Então, eu fiquei 1 ano e 1 mês me tratando. No tratamento, toda sexta-feira eu vinha com a minha aguinha e tal. Aí, beleza. Até que um dia a Iraci me chamou, falou, você teve alta, não sei o quê, você não quer começar a trabalhar agora no tratamento e tal? Eu falei, beleza, eu vou continuar vindo, só que agora eu vou começar a trabalhar, então tá tranquilo. Você conseguiu, você fez 30 sessões e você teve alta. Aí eu falei, 30 sessões? Como 30 sessões? Eu fiquei mais de 1 ano. 1 ano tem 52 semanas. Mais 1 mês, então foi quase 60 sextas-feiras, né? Como é que só contou 30? Porque as outras que eu vim não contaram. Não contam para a espiritualidade. Porque eu estava com a cabeça outra coisa. Eu saí daqui e fui para a night, fui fazer outra coisa, entendeu? Então não conta. Interessante, né? Vale para quem está no tratamento espiritual aí. Porque se você está aqui achando que isso aqui é o final do tratamento, cheguei aqui, tomei meu passe, agora eu estou livre, muito pelo contrário, aqui é o começo. É o começo da sua semana. Você recebeu o tratamento e aí você entra em repouso. Sua sexta-feira, seu sábado, seu domingo tem que estar zen, tranquilo.
tem que estar limpinho, bonitinho, tudo certo, entendeu? Para que o seu organismo trabalhe, funcione, você tem que estar aqui cantando, alegre, feliz. Você ficar aqui emburrado, esperando, não aguento mais, assim não para de falar, palestra grande, um saco, ninguém aguenta, não importa. Dormir. Dormindo. A gente tem que estar aqui, buscar motivação para que isso aqui seja um evento. Sexta-feira tem que ser boa. Aqui não seja. Tem que valer a pena, entendeu? Que aí vai contar. Senão não conta. Não, estou falando sexta porque é o dia do tratamento espiritual, entendeu? Fala. Pode, claro. Sim, pode. Conversa com um atendimento fraterno sobre isso. Tudo é conversado, né? Às vezes aconteceu alguma coisa, né? Sim. Mas é importante, quando a gente vem para cá, a gente está realmente aqui. Nunca metade aqui, metade lá fora, com a cabeça lá fora, não sei o que. A gente tem que estar focado, que isso aqui é o nosso evento, entendeu? É o nosso dia de nos curar, de nos libertar de tudo, das nossas doenças físicas e mentais e espirituais. Qualquer coisa vai ser limpado nessa sexta-feira. Então, é abrir o coração mesmo, com muita fé, que as coisas realmente acontecem. Aí conta. Eles vão lá e marcam um pauzinho para a gente. Fala. Uhum. Sim. Claro. Sim, você é cristão dentro e fora da casa espírita, né? O espírita é cristão, então você tem que entender o que é o cristão. O cristão, ele serve a todas as pessoas. Ele ama o próximo como ele ama a si mesmo. Ele ama a Deus sobre todas as coisas. Isso você leva para dentro e para fora da casa espírita. A gente está dando ênfase hoje porque o capítulo está falando de mediunidade, e de médiuns e de doutrinadores, que é um tema cerne da nossa atividade aqui, entendeu? Mas é isso mesmo. Não adianta nada eu falar aqui, dar passe, não sei o quê, chegar em casa e, sabe, ser um ogro com a minha esposa, com a minha namorada, não importa. Não, aí não valeu também, não contou, né? O que adianta? Ou chegar e ser um corrupto, um ladrão, um alcoólatra. Então, é hipocrisia, é você ser um espírita hipócrita. Melhor você... André Luiz faz nesse livro o relato de algumas falhas nossas em relação a isso, aos familiares, ao comportamento externo. Então, médiuns que falharam, porque trabalharam como médium, mas não corresponderam no total com a atividade. Fala, Marta. Maravilhoso. Uhum. Sim. Então, aqui está falando, Marta,
a prece não soluciona as questões fundamentais do espírito. Não é a prece, o pedido, a fé em prece apenas que resolve os nossos problemas fundamentais. O trabalho faz com que a gente desenvolva uma série de qualidades e ajude o próximo. Aqui nós estamos falando da doutrina espírita, porque é um livro dedicado à casa espírita, mas isso é no geral. E ele também não diz para nós se todos esses indivíduos reencarnam como espíritas, porque nós sabemos que nas outras religiões existem médiuns. Então, e nós sabemos, no nosso lar tem padre, tem outras religiões lá também. Então, nós não sabemos, ele ainda não nos falou se esses médiuns estão todos reencarnando em uma instituição espírita ou em várias instituições espíritas. Eles estão estudando. Agora, onde eles vão prestar o concurso, nós não sabemos. Sim, exatamente. Vamos. Ricardo. Aqui ele fala, então, da atitude que nós temos que ter quando reencarnados. Em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo. Quer dizer, a prece é respeitável. E, incontestavelmente, o Senhor nos concederá as suas bênçãos. Então, não está falando para nós não rezarmos, né? Mas, no entanto, é imprescindível considerar a manutenção e limpeza do vaso que nós sabemos que somos nós, o nosso corpo físico, para recebê-las. E isso é um dever que nos assiste. Então, ele nos diz, não adianta a gente só fazer a prece, nós temos que estar, como Narcisa já falou para o André Luiz, com o vaso do coração dele limpo para receber as águas santas que virão ser distribuídas através dele, né? Então, aqui fala muito de comportamento, né? Não é só a prece, é o nosso comportamento, como estamos nós cuidando deste nosso corpo, o trabalho de preparação. Pode passar. Conclusão deste capítulo 3. Nós preparamos no centro de mensageiros espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Então, a conclusão deste capítulo é: eles preparam os espíritos para que, quando estiverem reencarnados, eles sejam o exemplo dos ensinamentos de Jesus. Tá? Vamos passar para o caso Vicente, que nós temos... tem mais uma conclusão. Essa conclusão aqui, eu já estava até querendo pular ela, né? Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformam a personalidade. Então, Tobias fala para o André Luiz que, mesmo com toda a preparação, são raros aqueles espíritos que conseguem triunfar, porque nós ainda estamos envolvidos com a nossa problemática existencial. Então, às vezes, os débitos do passado são ainda muito grandes, atrapalham o nosso presente, né? Aí a gente até já conhece bastante isso, né? Como nós estamos, quais são as nossas mazelas. É falado que médium é um indivíduo, pela sensibilidade mediúnica, ele é muito sensível, sensível às impressões. Ele, às vezes, não recebe bem críticas, às vezes, na mediúnica, a gente tem que fazer alguma colocação sobre a forma de atuação, e, às vezes, o médium não gosta. Vocês conhecem médium que não gosta, que chame a atenção dele em alguma falha, alguma coisa? Já conversaram com alguns assim? Eu não aguento mais, porque eu faço o meu melhor, mas a minha psicografia não é lida. Caso de psicografia tem muito, né? Quem está treinando psicografia,
o dirigente reteve a minha psicografia, não leu, porque o dirigente percebeu ali ainda algumas incoerências, algumas coisas. Então, o médium é um indivíduo muito suscetível e ele sente muito facilmente aquela tristeza, aquela vontade de não continuar trabalhando, se houver alguma coisa que não agrade a ele. O nosso amigo, então, fala que é o nosso pretérito, que está agindo em nós, nós não conseguimos vislumbrar. Isso tudo, gente, foi Tobias dando uma geral para o André Luiz do que acontece. Aí eles encontraram com o Aniceto, que recebeu o André Luiz sorridente e falou: esperava desde a manhãzinha por você. Tá? Então, o Aniceto já está pronto lá no Centro de Mensageiros, em reuniões, aguardando o André Luiz. E aí, Aniceto chama Vicente e apresenta André Luiz a Vicente. Olha, Vicente, André Luiz é um médico recém-chegado da Terra, você também médico, então eu quero que os dois fiquem juntos, né? Vocês encontrarão uma afinidade aí. Então, quem é Vicente? Vicente é o único aprendiz médico do grupo de Aniceto, que ele tinha 30, 40 pessoas estudando com ele. André Luiz descreve que ele era calmo, olhar inteligente e lúcido, irradiava carinho, bondade, sensatez, compreensão. Ele estava entusiasmado com os estudos que ele estava fazendo no Centro dos Mensageiros. É um indivíduo que André Luiz relacionou de fácil relacionamento e inspirava confiança. Então, André Luiz imediatamente firmou uma amizade, falou que depois de algum tempo de conversa já estavam se sentindo totalmente íntimos um do outro. Vicente ainda não tinha feito qualquer visita ao plano, ao nosso plano encarnados a serviço. Ele tinha vindo visitar a família como André Luiz, mas a serviço não. Ele admirava muito Aniceto e falou sobre os estudos valiosos que ele estava fazendo lá no Centro de Mensageiros. Tá? Continuando o serviço, então, a conversa, André Luiz fala que trocaram ideias e comentaram dificuldades da problemática deles terrestre e, rapidamente, eles já detectaram que a ciência médica da Terra ainda estava muito acanhada perto da ciência espiritual. Então, eles conversaram algum tempo sobre esses assuntos e se sentiram intimamente ligados e amigos. Aí, o Vicente pergunta para André Luiz, como foi você na sua viagem à sua família? André Luiz relata que pintou com cores assim maravilhosas a desilusão dele com a esposa. Contou pausadamente o que aconteceu, encontrou com a esposa, casada, no segundo enlace e tudo. Quando ele terminou, Vicente falou: André Luiz, como você é feliz? André Luiz, mas como? Vicente falou: a sua esposa casou-se depois que você desencarnou. E eu? E o meu caso? Aí relatou o caso para André Luiz. Qual é o caso de Vicente? Ele casou-se com 25 anos, médico, rico, casou-se com uma moça chamada Rosalinda, que era esposa e assistente dele no laboratório, então eles trabalhavam juntos, e aos olhos de Vicente o casamento era maravilhoso. Vieram ainda 2 filhos. Então ele estava, após 10 anos de casado, numa felicidade total. Aí aparece o irmão dele, que é o Eleutério, advogado, solteiro, um pouco mais velho que ele. Então, se ele estava 10 anos casado, casou com 25, ele tinha uns 35 anos. Eleutério visitava sempre a casa dele e começou a fazer um laço de relacionamento com a esposa dele. Ele, a princípio, não percebeu, mas ela não quis mais trabalhar com ele, começou a sair e passear com o irmão dele. E o que o irmão fez? Apaixonaram-se um pelo outro, e o irmão
buscou uma bactéria muito perigosa e induziu a Rosalina a contaminar uma espinha que ele tinha no nariz com aquela cultura. Em poucas horas ele morreu. Ele morreu. Quando ele voltou, o Vicente, quando ele voltou para visitar a família, a esposa estava casada com um irmão. E ele descobriu que a morte dele tinha sido, então, um assassinato. Então, ele relata esse caso para o André Luiz. Põe a outra. Pode passar, já contei, olha lá, um vírus destruidor. Conclusão de Vicente. André Luiz ficou estarrecido com aquilo. Ele estava se sentindo ainda muito incomodado com o fato da esposa dele ter se casado depois da viuvez. E quando ele viu o caso de Vicente, ele ficou assim, estarrecido. Então, o que Vicente fala para ele? André Luiz, tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois o fruto. Atendamos às nossas necessidades essenciais, auxiliando os nossos amados, que ainda permanecem à distância nos círculos terrestres. Então, quer dizer, para ele, a importância dele ter sido assassinado estava ocultada pelo amor que ele estava desprendendo àquela família. Então, ele fala para André Luiz, tudo vem ao seu tempo, eu não vou julgar a minha esposa, o meu irmão. Eles semearam e um dia irão colher. A minha parte é ajudar, né? Tendamos às nossas necessidades essenciais, auxiliando os nossos amados. Então, como André Luiz, ele conseguiu reverter essa história em uma história de amor, de trabalho. Então, o caso de Vicente é esse irmão que vai trabalhar com André Luiz nos próximos capítulos, né? Ricardo, acho que chegamos na nossa hora, né? Chegou. Então, você vê que o Vicente está ali, né, tentando amar aqueles que ele amava antes, na verdade, né? Que sofreu um grande baque, o amor se transformou num ódio, e agora ele vai tentar resgatar esse amor através de serviço espiritual. Trabalho difícil. Amar o irmão que o traiu e a ex-esposa. Mas a vida é assim, né, gente? Vamos embora. Acabou, né? Então vamos. Quer que eu faça a prece? Quer que eu faça? Pode fazer. Vamos, nós estamos aqui, temos que combinar, né? Faz a prece. Vou fazer a prece, então, né? Jesus, amado mestre, amigo, Joana de Ângeles, amiga querida que nos acolhe a todos, e essa falange de trabalhadores, responsável pelos estudos da nossa casa. A nossa gratidão por mais esse momento de estudo. Pedimos, Senhor Jesus, que os nossos corações se encham de amor e que esses conhecimentos trazidos por André Luiz até nós se fixe em nossa memória, possamos agir em conformidade com aquilo que assumimos fazer aqui nessa reencarnação. Esteja conosco, que possamos olhar para os nossos irmãos com os olhos de amor. Graças a Deus. Pessoal, semana que vem a gente não tem aula, então só na outra, tá bom? Bom carnaval para vocês.